Hoje a gente vai fundo em uma das obras de divulgação científica mais importantes que existem, Uma Breve História do Tempo, de Stephen Hawking. É uma viagem que nos leva das estrelas gigantes até as partículas minúsculas, e quem guia a gente é uma das mentes mais incríveis do nosso tempo. Bom, vamos começar com a meta do Hawking, que não era pequena, né? Ele não queria escrever um livro só para outros cientistas. A ideia dele era que qualquer pessoa, qualquer uma mesmo, pudesse entender as regras do jogo da nossa realidade. Pensa na ambição disso. E não é que ele conseguiu, o livro virou um fenômeno mundial. Isso provou que existe uma curiosidade enorme por aí sobre esses assuntos. A grande sacada foi essa: tornar a cosmologia, que é super complexa, em algo acessível, usando uma linguagem clara e, olha só, quase sem nenhuma fórmula matemática. Para a gente entender as ideias de hoje, o Hawking faz uma coisa bem legal. Ele nos leva numa viagem no tempo. A gente começa lá atrás, com as ideias antigas de que a Terra era o centro de tudo, e vai avançando até chegar nas revoluções que viraram a nossa visão do cosmos de cabeça para baixo. E aqui está a grande virada da história, a descoberta do Edwin Hubble. Ele percebeu que as galáxias estão se afastando umas das outras. E se elas estão se afastando, quer dizer que um dia elas estiveram todas juntas, né? Num ponto único, super quente e super denso. E tá aí a sementinha da teoria do Big Bang. É o ponto de partida para tudo que a gente sabe hoje. Agora, a gente entra no coração do livro e num dos maiores quebra-cabeças da ciência. Pensa assim: a física de hoje é sustentada por duas teorias simplesmente geniais. O problema é que elas não se bicam, elas meio que brigam uma com a outra. De um lado, a gente tem a relatividade geral, do Einstein. Ela é o manual de regras para as coisas gigantes do universo, estrelas, galáxias, a gravidade. Do outro lado, a gente tem a mecânica quântica. Essa é a lei do mundo minúsculo, o mundo dos átomos e das partículas. E o mais curioso é que não é que uma teoria esteja certa e a outra errada. Nada disso. Cada uma no seu quadrado funciona que é uma beleza. São duas das teorias mais testadas e comprovadas da história. E é justamente por isso que essa incompatibilidade entre elas é um mistério tão fascinante. Então fica a pergunta, né? O que acontece quando o universo força essas duas a trabalharem juntas? Em lugares como lá no comecinho do Big Bang ou no coração de um buraco negro, a nossa física simplesmente para de fazer sentido. Ela quebra. E é exatamente aí, nesse ponto de quebra, que a gente chega na área onde Stephen Hawking foi um gênio: os buracos negros. Eles são o laboratório perfeito do universo, o lugar onde a gravidade gigante de Einstein e as esquisitices do mundo quântico se encontram para brigar. A visão clássica de um buraco negro era essa: um poço de gravidade sem fundo, um beco sem saída cósmico. Se alguma coisa cruzasse a linha do horizonte de eventos, já era, estaria perdida para sempre. Bom, pelo menos era isso que todo mundo pensava. Só que aí o Hawking chegou e aplicou a mecânica quântica nesse cenário, e aí tudo mudou. Ele percebeu que, o tempo todo, bem na bordinha do buraco negro, pares de partículas simplesmente surgem do nada. E às vezes, uma delas cai para dentro, mas a sua parceira consegue escapar. E, ao escapar, ela leva um pouquinho da energia do buraco negro com ela. As consequências disso são enormes. Primeiro, os buracos negros não são totalmente negros. Eles brilham um pouquinho. Segundo, eles perdem massa com o tempo. E terceiro, depois de um tempo que a gente nem consegue imaginar de tão longo, eles podem simplesmente evaporar, sumir. Essa ideia foi uma das primeiras pontes construídas entre o mundo gigante da relatividade e o mundo minúsculo da quântica. Agora vamos para outro grande mistério que o Hawking explora no livro. É uma pergunta que parece simples, mas é super profunda. Por que a gente se lembra do passado, mas nunca do futuro? Por que o tempo parece que só anda para frente, como uma flecha? A resposta está numa lei fundamental da física. Ela diz que a desordem total do universo, que os cientistas chamam de entropia, está sempre aumentando. A bagunça só cresce. É por isso que o tempo flui da ordem para a desordem. E olha que exemplo genial para entender isso. Pensa num ovo. É muito fácil quebrar um ovo, certo? Você aumenta a desordem. Agora tenta fazer o contrário, tenta desquebrar o ovo. Impossível. É por isso que a gente vê ovos quebrando, mas nunca se montando de volta sozinhos. Essa é a flecha do tempo em ação, ali na nossa cozinha. E tudo isso, os buracos negros, a flecha do tempo, nos leva ao objetivo final da física, o grande prêmio que o Hawking descreve de um jeito tão incrível no livro. Imagina só, uma única teoria, talvez uma única equação, que consiga descrever tudo, desde o porquê de um planeta girar ao redor de uma estrela até o comportamento de uma partícula subatômica.
Essa é a chamada teoria de tudo. E o mais fascinante é que a gente está perto. Das 4 forças que governam a natureza, 3 já foram unificadas pela ciência. Falta só uma peça para fechar o quebra-cabeça. E a mais teimosa de todas, a gravidade. O dia em que a gente tiver uma teoria quântica da gravidade, o quadro estará completo. Hawking termina o livro com essa frase famosa e muito poderosa. Mas é importante a gente entender que ele usou isso como uma metáfora. Conhecer a mente de Deus, para ele, significava alcançar um entendimento completo das leis que criaram e que governam o nosso universo. E a gente encerra com uma pergunta que reflete o espírito do livro. Se um dia a humanidade conseguir desvendar essa teoria de tudo, será que isso seria o fim da ciência? Ou, ao contrário, seria só o começo de perguntas ainda mais profundas e ainda mais difíceis de responder?